Este dispositivo anti-ronco está sendo muito vendido no Brasil. É o primeiro dispositivo pequeno e fácil. Queridos, boa noite, graça e paz a todos. Mais uma vez nós nos encontramos aqui com você para passarmos um tempinho, de devocional e adoração ao Senhor, mas no momento que nós nos encontramos diante desse distanciamento que temos exercido por conta do... Estamos distantes, mas não separados. É uma frase que eu vi dessa semana do meu querido reverendo Jeremias Pereira, através de uma videoconferência, e essa frase tocou no meu coração de fato. Nós estamos sim distantes, mas não estamos separados. Então nós louvamos a Deus por esse tempo que nós passaremos aqui com você, cantando, orando pela sua vida, pela sua família, e estamos aqui em nome da 8ª Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora, situado na rua Henrique Dias, 610, Benfica. E queremos, neste momento, saudar as pessoas aí que estão entrando, tanto pelo Instagram, mas também pelo Facebook. Lembrando aqui o Walter Venturim, querido, Deus abençoe sua vida, a Levi Santos também, e outros irmãos aqui também entrando pelo Instagram. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por vocês permitirem que nós façamos parte da sua vida, da sua história neste momento. E cremos que Deus irá nos abençoar através da ministração da palavra, através das orações que nós faremos aqui pela nossa nação, que sofre tanto diante desse tempo de dificuldades que nós estamos vivenciando. Nós cremos na soberania de Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, e nada do que acontece por acaso, Como essa canção do nosso querido Ademar de Campos, que o nosso Deus seja exaltado, e Ele é exaltado através da nossa vida, através da igreja do Senhor, e através da sua vida também. E por isso sim, nós deveremos louvá-lo, adorá-lo nessa noite, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Um texto muito legal que eu li, que diz assim: tendo ouvido Sambalat, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma,
ainda até que este tempo não tinha postos as portas dos portais. Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos nas aldeias do vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, cessaria a obra enquanto eu deixaria de fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalat me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre a gente se ouviu, a Gesem diz que tu e os judeus têm tentado, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser rei deles. Profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: és rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que inventas, porque todos eles procuram atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Que essa seja a nossa oração nessa noite. Para quem conhece o livro de Neemias, Neemias está no processo de reconstrução ali de Jerusalém, a reconstrução do templo, dos muros, e diz que alguns inimigos do povo de Deus, mas também de Neemias, com a intenção de fazer com que eles parassem a obra, pediu que se encontrassem com ele. E a resposta que Neemias deu a esses homens é: eu não posso parar porque estou envolvido numa grande obra. E que essa também seja a noção que nós tenhamos da nossa responsabilidade com o reino de Deus. A igreja, ela está fechada, a estrutura, mas a igreja ela não para porque nós estamos envolvidos numa grande obra. E essa obra nós fazemos para o Senhor. E é Ele que é a razão de nós nos encontrarmos aqui nessa noite e celebrarmos o seu nome. Mas antes a gente gostaria de orar pela sua vida, orar por você que está conectado conosco aqui, para que Deus abençoe você, abençoe a sua família, os projetos pessoais que você tem, a sua igreja a qual você participa e a nossa nação que sofre tanto, né? Uma nação que está polarizada, dividida e que ela precisa da graça e da misericórdia de Deus. Que nós entendamos que nós somos um só povo, uma só nação, e carecemos de nos humilhar diante da presença do Senhor para que Ele tenha misericórdia e derrame a sua graça sobre a nossa vida. E esse seja o nosso desejo, o seu desejo, mas também o meu desejo também, de nos humilharmos diante da presença do Senhor. E eu gostaria então que você pudesse fechar os seus olhos, onde você está, se puder, é claro, e nós estaremos iniciando este momento devocional, colocando a nossa vida diante da presença de Deus e clamando para que, de fato, Ele haja com graça sobre a nossa vida nessa noite. Então, oremos, queridos, em nome de Jesus. Deus, obrigado por essa grande oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e podermos compartilhar essa pequena devocional com os meus queridos irmãos que estão conectados aqui nessa página do Facebook. Que o Senhor abençoe as famílias representadas, os casamentos, os filhos, os pais. O Senhor preserve o emprego, o trabalho desse querido irmão, o seu sustento nesse momento de crise econômica também. Que nós sejamos dependentes do Senhor. E como se inclinou e ouviu a minha oração, o meu socorro. Ó Pai, que neste momento nós possamos entender que o socorro vem somente do Senhor. Não é partido A ou partido B, mas a convicção de que a nossa história só será mudada quando nós nos dobrarmos diante da Tua presença, porque sem Ti nós não somos nada. Ó Pai, obrigado por cada irmão que se dispôs a investir um pouquinho do seu tempo para este momento especial que nós reservamos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, para orarmos, mas também para exaltarmos o Teu nome. Obrigado por este momento, nós oramos em nome do Seu Filho mais Jesus. Amém. Nós citamos hoje aqui Ademar de Campos, um hino quase nacional das igrejas,
que nós podemos cantar, que foi escrito na década de 80, me parece, mas é uma canção que não envelhece, que diz que o nosso Deus ele é grande. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bem, essa é uma canção que não envelhece, né? Passam anos e ela expressa uma verdade que nós jamais podemos deixar de cantar, de exaltar, dizer que nosso Deus é grande, mas também entender que Ele é a luz do mundo, né? Isso aí Ele, nada somos. Para que eu pudesse te ver.
Nós viemos aqui para adorá-lo, para celebrar a vida que é em Cristo Jesus. E, querida, eu gostaria de trazer uma pequena mensagem ao seu coração de encorajamento. E o texto base, ele se encontra lá em Josué capítulo 1. E eu gostaria que você lesse esse texto comigo aí da sua casa ou qualquer outro lugar que você esteja. Josué capítulo 1. Mas antes ali, mandar um abraço para a Roseli, para a Ana Paula, para a Sandra Rezende, que Deus abençoe vocês, a Catiane, a Samila Batistone, a Miriam, o Reci Andrade, a Cristina Martins, que Deus abençoe, o Oswaldo Santos, o Walter Venturim, a Lili Santos, Deus abençoe, e outros irmãos aqui também conectados aqui através do Instagram, que Deus também abençoe de vocês e continue conectados conosco na certeza que Deus falará ao seu coração. Então, queridos, nós queremos trazer uma pequena mensagem a você, ao seu coração, como nós falamos, baseado aqui no texto de Josué capítulo 1. Nós leremos a partir do verso 1 até o verso 9 apenas. E diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, até que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mais uma vez, clamando ao Senhor para que Ele fale ao nosso coração através da sua palavra. Então, vamos orar, pedir para que Deus manifeste a sua graça, a sua misericórdia sobre nós. Deus, mais uma vez estamos aqui e clamamos ao Senhor para que o Senhor fale ao nosso coração através da palavra que lemos, ó Pai, que cremos que ela cumprirá o propósito que lhe apraz em nossas vidas e que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor faça uma grande obra na vida dos meus irmãos que estão conectados aqui conosco, Pai. Não sei quais situações eles estão envolvidos, problemas que talvez tenham assolado a alma, mas tu és o Deus do consolo, o Deus da paz, o Deus de toda alegria, e fortalece essa vida nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, existe uma canção, talvez alguns aí mais antigos, mais experimentados na igreja, certamente se lembrarão dela. E ela diz o seguinte: se as ondas dessa vida destruírem a tua fé, fazendo que duvides e que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que essa, tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que eu falei? Se na história deste mundo os meus pés já empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti, virei outra vez. Canção linda, né? Tanto a melodia, para quem conhece essa canção, mas também a letra também, que nos traz a esperança de que a vida não pode parar.
Mesmo diante das tempestades que a gente muitas vezes inseridos nela, no olho do furacão, nós temos a convicção, a certeza de que Deus está conosco, cuidando do seu povo. E eu me lembro também de uma história muito interessante, numa cidadezinha aqui próxima a Minas, propriamente ali em Caparó, né, terra que estive durante a minha infância, em alguns encontros ali na igreja presbiteriana. Isso é a história de um jovem brilhante pianista que sofreu um grande acidente e por causa desse incidente ele tornou-se cadeirante. E muitas pessoas, talvez no lugar dele, teria paralisado todos os seus projetos, sonhos, diante do medo do novo desafio da vida que o esperava. Mas, ainda que aquele acidente que o acometeu a se tornar um cadeirante, ele é alguém que prosseguiu com sua vida. Ele estudou, diplomou em música, tornou-se um excelente pianista e professor de música e fez uma façanha. Ele conseguiu formar a primeira orquestra evangélica ali na cidade de Caparó. Isso aconteceu lá no ano de 2012. Vocês podem talvez procurar no YouTube aí e procurar uma orquestra brilhante, linda, cantando, expondo as verdades bíblicas, que começou com esse jovem que teve no meio da sua história praticamente quase interrompida, mas a graça de Deus esteve sobre esse e ele continuou. Por que estou dizendo sobre essas histórias? Quando lemos aqui o livro de Josué, né, o sucessor de Moisés, esse jovem neste momento talvez, que tinha um grande desafio de substituir o grande legislador de Israel, chamado Moisés, o homem que Deus havia chamado ali para trazer a lei de Deus, para arrebanhar um povo e tornar-se uma grande nação. E nesse interim, Moisés já estava morto e Josué sabia o que Deus já tinha realizado através da vida desse grande legislador de Israel. E ele tem a incumbência agora de conduzir este rebanho até a terra prometida, atravessar o Jordão e dar continuidade a uma história que começou lá com Moisés. E ele tem medo no coração. Mas neste momento o próprio Deus encoraja Josué dizendo que ele estaria dando continuidade àquela história. Da mesma forma que ele esteve com Moisés, assim também ele estaria com Josué. E onde a planta do pé de Josué pisar, aquela terra seria uma terra abençoada e Deus estaria dando como herança a ele. Mas para que Josué fosse bem sucedido, era necessário que ele tivesse alguns comportamentos. O primeiro dele é não temer. O segundo é meditar na lei de Deus. E o terceiro, não desviar nem para a esquerda, nem para a direita. E ser encorajado pelo Senhor em todo o tempo. Diante dessa narrativa, queridos, sobre a premissa de que nós não podemos parar a nossa vida, mesmo diante das tempestades, e eu creio que você, como eu, está temeroso diante da realidade, do quadro que nós nos encontramos, e certamente o medo está batendo na sua porta. O que será de mim amanhã? O que será do meu trabalho, da minha família? O que será da igreja? Várias perguntas, né, interrogações surgem neste momento e o medo paira em nosso coração. O medo é natural, porque nós somos humanos, decaídos, né, pecaminosos, afetados pelo pecado, mas temos uma convicção, uma certeza que traz alento ao nosso coração. Que diante do medo que muitas vezes tem a tendência de nos paralisar, nós temos um Deus presente em nossa vida para nos encorajar a continuar. É o que acontece com Josué neste momento. Então, por que nós não devemos parar, né? E eu quero dizer para você que Deus é o nosso principal motivador para que nós não nos demos por vencidos pelo desânimo, né? E quais são as motivações que nós recebemos hoje das Escrituras para que a nossa vida não paralise? A primeira razão pela qual eu quero dizer que a sua vida ela não paralisa, medo diante do medo, querido, é que nós temos a presença real e contínua de Deus em nossa vida. Quero repetir para você.
nós temos a presença real e contínua de Deus em nossas vidas. Se você olhar o texto aqui no verso 5, Deus declara para Josué o seguinte: assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Que são a certeza de que a presença de Deus ela é real e contínua em nossas vidas. Assim como Deus esteve com os nossos antepassados, que eram tementes a Deus, que guardaram a aliança, a promessa que Deus tem para a nossa vida, um Deus que é aliancista, que Ele estará também com a nossa descendência, mas também conosco. E essa presença ela é real e contínua, e podemos sim no nosso coração. O medo pode estar batendo na sua porta hoje, talvez muitas notícias ruins chegaram até você, você não aguenta mais ouvir as notícias ali, os noticiários da televisão, ou atender o telefone, uma mensagem que chegue pelo WhatsApp ou outra mídia social. Você talvez está cansado, mas eu quero dizer o consolo que você tem na sua vida nessa noite é a certeza que a presença de Deus ela é real e contínua. Quero lembrá-lo de um texto que está lá no Salmo 40, e quero também lê-lo com você nessa noite, para que você entenda essa realidade da presença de Deus. Um Deus pessoal que se relaciona com o seu povo. Olha só o que diz o salmista: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. A certeza do salmista é entender que Deus cuida do seu povo. Ele diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Essa é a convicção, querido, que nós temos, de que Deus, a presença dele, ela é real, e quando nós clamamos por socorro, esse Deus, ele nos atenderá. Ele estenderá a sua mão direita e nos socorrerá. Como a canção que nós cantamos aqui, que lemos para você: se as ondas dessa vida destruíram tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado e vê na cruz o meu sofrer. Querido, você pode descansar o seu coração. Ele diz: assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força, diz a palavra do Senhor. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, do verso 29 ao verso 30. Quando Paulo estava em Jerusalém, e ali ele sofre algumas agressões por causa do evangelho, e ele acha que o seu ministério ele chega ao fim naquele momento, o próprio Deus aparece ali diante de Paulo e o fortalece, encoraja. Lá em Atos 23, verso 11, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Então, a obra de Deus na vida do apóstolo Paulo não terminaria em Jerusalém, mas daria continuidade. Os projetos de Deus para a vida daquele apóstolo é que ele chegasse até... Querido, a obra de Deus não pode parar. E também a vida
que Deus tem para você neste momento, ela também não pode parar. E por isso nós damos continuidade. Nós não podemos desanimar, porque nós não estamos sozinhos. A presença do Senhor, ela é real e contínua em nossas vidas. As nossas percas não são maiores e melhores do que a companhia de Deus conosco em todo o tempo. E nós descansamos o nosso coração nesse Deus. Deus mostra a Josué algumas razões, queridos, ou garantias pelas quais a vida não pode parar. Ele está com medo, com a responsabilidade de dar continuidade ao ministério de Moisés, e ele está paralisado. Como conduzir quase 3,5 milhões de pessoas até a terra de Canaã, atravessar o Jordão? Quantos desafios! E o medo toma conta do coração da grande sucessor de Moisés. Mas existe uma segunda verdade pela qual nós entendemos que a vida não pode parar. A voz encorajadora, real e contínua de Deus, ela tem manifestado esse encorajamento a nós. Lá no verso 6 do capítulo 1 de Josué, diz assim para nós: ser forte e corajoso, tão somente ser forte e muito corajoso. Você, talvez aí que gosta de futebol, né? Você tem acompanhou pelo menos aí o ano passado o Campeonato Brasileiro, talvez aí e outros campeonatos. E o grande motivador de muitos times tem sido a grande multidão, a torcida que grita o nome dos jogadores, que diz para cada um deles: vai, você consegue. E nada melhor do que termos um Deus em nossa vida que nos tempos de adversidades, quando o medo e a coração, ele é o nosso maior e melhor encorajador. E Josué, neste momento, querido, ele tem Deus como um instrumento encorajador para que ele dê seguimento aos projetos que Deus tem para a vida dele. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, está lá em Hebreus 12, verso 1, diz assim: corramos com perseverança proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A ideia que o autor de Hebreus traz ali no capítulo 12 é como se nós estivéssemos diante de um grande estádio e ali estivesse a igreja triunfante, nós, a igreja militante. Aqueles que já passaram um dia foram essa igreja militante que sofreram, mas correram com perseverança essa carreira que lhes foi proposta. E eles estão na torcida por nós, para que nós também, assim como eles, tenhamos êxito no chamado que Deus tem para a nossa vida. O que Deus diz para nós é que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não é teologia da prosperidade. É entender que, independente daquilo que nós estejamos passando, nós entendemos que a presença do nosso Deus ela é real e contínua. Entender que, independente daquilo que nós estejamos passando, nós temos a voz de Deus como instrumento encorajador para que nós possamos continuar a nossa caminhada cristã. Enquanto no passado eu tinha meus joelhos bons, né? E me lembro que participei de uma maratona aqui na nossa cidade de Juiz de Fora, e era a época mais ou menos da Páscoa. A primeira igreja tinha feito uma campanha Jesus Cristo ressuscitou, fazendo apologia à teologia da ressurreição, que é algo que nós pregamos e cremos, e fomos evangelizar através de participarmos de uma corrida de rua. E me lembro que naquela época eu corria muito bem, e em dado momento, ali na Rio Branco, em frente à prefeitura, eu estava já fadigado, exausto, cansado. O trajeto era um trajeto bem longo, e quase desistindo, uma multidão que estava ali me ovacionando para que eu pudesse continuar. Como aquilo me fortaleceu. E cheguei até num tempo muito bom. Então, queridos, se as pessoas têm essa capacidade de nos encorajar, quanto mais o nosso Deus, que está presente nessa caminhada, encorajando,
falando que Ele está conduzindo a nossa história. Mas eu quero mostrar uma terceira e última razão pela qual nós podemos continuar. A vida não pode parar. As promessas de Deus para a nossa vida são reais e contínuas, e elas se cumprirão em nossa história. Se você olhar o texto aqui, que ele diz assim: porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tem uma frase muito interessante que diz assim: ninguém morre sem que as promessas de Deus sejam cumpridas totalmente em sua vida. E é verdade. Ninguém passará dessa aqui para a outra vida sem que todas as promessas que Deus tem para cada um de nós sejam cumpridas. E a promessa que Deus tinha para a vida de Josué é que ele seria a instrumentalidade para fazer aquele povo herdar a terra que ele havia dado sob juramento aos... Lembrando Noé na arca, Deus guardando a família. Abraão, Deus deu filho, dizendo que faria uma grande nação, e Deus fez. Davi, Deus deu a promessa dele se tornar um grande rei de Israel. Salomão, com a responsabilidade de construir o templo. Moisés, de libertar o povo de Deus. Fazer o povo entrar na terra prometida. Jonas, a responsabilidade de pregar arrependimento em Nínive. Os apóstolos de pregar o reino de Deus. E todos esses homens e tantos outros no decorrer da história, eles não morreram antes de cumprir o propósito, as promessas que Deus tem para ti. E eu creio que esse Deus também tem algo grandioso, um chamado, uma vocação para você. E como eu disse anteriormente, o medo tem a capacidade de nos paralisar. A todo tempo você ouvindo a respeito das tragédias que nos cercam neste momento, e a psicologia ela vai explicar muito bem isso, como o medo tem a capacidade de nos frear, de fazer com que os projetos que Deus tem para nós possamos desistir deles. Mas nessa noite eu quero encorajá-lo a continuar independente daquilo que você esteja vivendo. Apesar das notícias ruins, você creia que Deus está no controle de todas as coisas. Querido, para que você seja bem-sucedido nesses projetos, sabendo dessas verdades indeléveis que Deus tem para cada um de nós, mas o texto aqui também é muito claro para nós, a respeito da responsabilidade de Josué. Deus está presente, a presença dele é real, a continuar. Ele está dizendo que ele tem para a nossa vida serão cumpridos totalmente de cada um de nós, para que nós sejamos... olha só o que diz o texto no verso 7. Tão somente muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo a lei de Deus, que meu servo Moisés te ordenou. Então, guardar a lei. As Escrituras é a nossa única regra de fé e prática. Nela nós encontramos direção para a nossa vida. Nelas nós encontramos exortação, consolo para o nosso coração. Mas, aqui também o texto diz para que Josué não perda nem para a direita, para que ele fosse bem sucedido em tudo aquilo que ele fizesse. E era necessário também, queridos, que ele não cessasse do livro da lei, compartilhar com outras pessoas, com o povo, e assim ele seria bem sucedido. E no final do texto, mais uma vez, Deus declara para Josué: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, eu quero que você creia nesse Deus essa noite, e que você descanse seu coração nesse Deus essa noite. Lembrando essa real e contínua, lembrando a você também, querido, que a voz de Deus encorajadora, ela também tem sido contínua em nossa vida para que nós continuemos, e entender que as promessas são reais também, e elas se cumprirão cabalmente na nossa história.
Se você continuar lendo o livro, você verá que Josué, ele atravessa o Jordão. E os milagres que Deus fez com Moisés e com Josué são muito parecidos. Deus faz a água do Jordão ela parar para que o povo passasse. Lembra do Mar Vermelho, Moisés fazendo abrir aquelas 2 colunas de água e o povo passar com os pés enxutos durante toda uma noite, uma madrugada? Então, esses milagres que Deus fez na vida de Moisés, Deus também fez na vida de Josué. E certamente fará também na sua vida. Basta que você confie. Basta que você não se deixe, se permita paralisar por causa do medo. Dos desafios que a vida tem para você. A presença de Deus é contínua, a voz do Senhor nos encoraja e as promessas que Deus tem para a nossa vida, elas serão cumpridas. Crê nisso. Ser forte e corajoso, não temas nem no Senhor, querido. E o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor e descansa nele. Queremos orar pela sua vida. Orar para que você descanse na presença desse Deus nessa noite. Você que está conectado conosco, a Cirlei, chegou outras pessoas, a Jovelina, aqui o Felipe, grande pastor querido, a Maria Júnior, Deus abençoe vocês, o nosso querido Augusto Cortadelo. Então, querido, nós queremos orar pela sua vida, pela sua família, para que você seja encorajado, para que você não tema nem te espantes. Eu sou contigo, diz o Senhor. Tenha essa convicção e a certeza da presença real, a voz encorajadora, mas também as promessas que Deus tem para cada um de nós. Então, iremos orar, encerrando essa live, com a certeza de que Deus fará grandes coisas através de nós. Oremos. Deus, obrigado por essa noite que nós estivemos aqui mais uma vez e, Pai, diante da realidade do medo que tem tomado conta de muitos corações. E cremos que o Senhor nos encoraje a continuar. E nos embasamos a razão de nós continuarmos que a presença do céu é contínua conosco e que as promessas do Senhor são reais na nossa vida. Abençoe cada família representada, cada irmão, ou pessoa talvez que não conheça a Ti ainda, ser esse Cristo, esse Deus tão presente, tão real, que tem abençoado as nossas igrejas, a nossa vida particular, a nossa família, o casamento dos nossos filhos. Um Deus aliancista. E que o Senhor retire e lance fora todo o medo nessa noite. O medo do dia de amanhã, o medo das incertezas, que nós tenhamos a esperança no Senhor, que é o nosso único e Senhor. Obrigado por este momento, nós oramos em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Querido, mais uma vez, eu quero agradecê-lo pelo seu tempo de estar conosco aqui, em nome da 8ª Igreja Presbiteriana, um tempo oportuno, como eu disse, essa quarentena e a vida social retomando as suas normalidades, quero convidá-lo para que você conheça a 8ª Igreja Presbiteriana, estando ali na rua Henrique Dias, 610, bairro Benfica, uma igreja acolhedora, pequena, e creio que você será muito bem recebido pela membresia, ok? Então Deus te abençoe, tenha uma boa noite, você durma na paz do Senhor.